vamos lá. Quando a gente vai nadar numa correnteza contra, eu já falei isso para vocês, volto a repetir, a correnteza contra é como se a gente estivesse pedalando numa reta e de repente a gente começa a subir, ou até mesmo correndo numa reta e a gente começa a subir. Quando vocês estão correndo ou vocês estão pedalando e começa uma subida, vocês devem perceber que o ritmo da passada, né, a cadência da passada ou da pedalada, ele muda, porque a gente não consegue sustentar a mesma aplicação de força durante essa subida, né? A correnteza contra não deixa de ser uma subida na hora que a gente está nadando. Então, quando está nadando contra a correnteza, a pior coisa que a gente pode fazer é acelerar o nado, fazer mais força. Vou vencer a correnteza. Você vai vencer a correnteza através da persistência, através de uma cadência um pouco maior, de uma aplicação de força menor, porque assim você vai economizar um pouco. E no treino vocês podem executar isso. Vocês estão lá fazendo 20 de 100, por exemplo, contando o número de braçadas, porque contar o número de braçadas é muito importante. Vocês estão lá fazendo 20 de 100 e estão segurando 17 braçadas por 25, um exemplo, 17 braçadas por 25, e está chegando para 1,20 no 100. Lá para o 20º tiro, 19º, 18º, essa média ela começa a subir. Você está mantendo 17 braçadas e começa a subir o tempo para 1,21, 1,22. Se você continuar tentando fazer força, esse tempo ele só vai subir, não vai melhorar. Mas se você tirar a força e aumentar a frequência de braçada, você vai conseguir compensar o cansaço, que é a falta de força, com uma cadência de braçada maior. Então você vê que num treino de piscina você consegue treinar uma correnteza contra, mas precisa contar braçada. Se não contar braçada não vai dar certo essa estratégia, tá? Então, correnteza contra, a gente vai tirar um pouco o apoio da braçada lá na frente e vai aumentar a frequência de braçada. Então é isso aqui, ó. Se eu estou nadando alongado, eu entro minha braçada, alongo e sustento. Alongo e sustento, ó. Trabalho de rolamento e segurando a braçada. Para aumentar a cadência de braçada, eu vou entrar o meu braço, ó. Entrei, tá esticado o meu braço. Estiquei e já entro para a puxada. Estiquei e já entro, ó. Minha frequência de braçada ela muda. O trabalho de rolamento que era mais amplo, ele fica menos amplo, ó. E a frequência de braçada ela aumenta, tá certo? Eu entro e puxo, mas a minha finalização sempre lá atrás, sempre finalizando bem. A finalização é o ponto onde vocês, né, onde a gente, os atletas, tem maior propulsão. Então não é na finalização que vocês vão aumentar a frequência de braçada, e sim tirando um pouco o apoio. Ao invés de sustentar, vocês entram e já encaixam a puxada. Eu enfrentei uma correnteza contra pesadíssima no Canal da Mancha, faltando 1.500 metros, e quem for fazer o Canal da Mancha um dia, é bem provável que pegue essa corrente, que é normal, né, nos últimos 3, 5 quilômetros. Eu fiquei 1h45 para nadar 1.500 metros, porque a correnteza me jogava de lado, eu ia ficando cada vez mais longe, e eu não tinha como vencer essa correnteza. Então eu tinha que adaptar a minha técnica, depois de nadar por mais de 9 horas, né, quase, estava com 8 horas e meia, quando faltava 1.500, eu levei 10 horas e 14. Então eu tive que fazer essa adaptação, e muitos de vocês vai usar também essa estratégia, né? Segundo tipo de técnica que a gente vai usar, correnteza a favor. Eu tive a oportunidade de nadar uma prova de 88 km na Argentina, onde a correnteza é o tempo todo a favor. Para vocês terem uma ideia, a média que eu mantive durante esses 88 foi de 40 segundos para cada 100 metros. Isso quer dizer, eu bati 880 vezes o recorde mundial sem intervalo. Mas isso não quer dizer nada. A correnteza ela tem uma força de 7 km por hora. Eu estava nadando mais ou menos a 4,5 km por hora. Então, com a correnteza, eu estava nadando a mais de 11 km por hora. Não faz sentido eu querer usar a frequência de braçada, sendo que eu posso nadar mais alongado e posso controlar melhor a minha aplicação de força. Então, correnteza a favor, né?
A própria corrente já está te levando. O fato da corrente levar a gente também melhora a nossa sustentação. Se você, imagina que a correnteza está te levando e o seu corpo vai ser que nem um caiaque. Se você trabalhar bem a região do core aqui, do abdômen, do quadril, a região que te mantém equilibrado, você vai parecer uma prancha em cima da água. Então, quanto mais na superfície você conseguir se manter, melhor. E aí você vai dominando a braçada. Pode nadar mais alongado. A hora que vai fazer uma ultrapassagem, aí sim você aplica mais força. Não precisa aplicar frequência de braçada, você pode aplicar mais força. E quando eu digo aplicar força, é botar mais força na finalização. Mantenha o nado alongado, mas o meio para o final da braçada, que é onde, ó, formei na alavanca. Esse início da braçada, não adianta eu aplicar força, porque eu estou achando o meu apoio. Achei meu apoio, do meio para o final é onde aplica a força. Então, do meio para o final eu aplico mais força. Legal, fiz a ultrapassagem, eu dei um sprint, aí eu volto a tirar a força e deixo a corrente me levar. Terceiro tipo de condição que a gente pode pegar é a condição de onda, né? A onda ela pode ser formada por conta de maré, ela pode ser formada por conta de vento, né, que é muito comum. E a onda formada por vento, que é aquele carneirinho, ele é terrível, porque ele é constante e é o tempo inteiro batendo na cara e a mão enrosca, né? Então, aquele pessoal que está acostumado a nadar na piscina com o cotovelo alto, né? Bastante rolamento, cotovelo alto, que a mão vem próxima da água, na hora que está nadando nessa condição, a mão tende a enroscar o tempo todo. Mesmo trabalhando no rolamento, ela tende a enroscar. E aí uma pergunta muito comum é: Samir, na maratona aquática, eu tenho que nadar com o braço reto? Na maratona aquática, na piscina, você tem que nadar da maneira que o seu corpo gaste menos energia possível, né? Que você tenha eficiência e que você gaste menos energia. Então, se eu pegar uma condição dessa, a única coisa que tem que estar habituado, que vocês têm que treinar, se está acostumado a nadar com o cotovelo alto e a mão mais baixa, tem que habituar a abrir esse ângulo da alavanca aqui, ó, para ela poder vir alta. Se você resolve nadar com o braço reto e força o ombro, você vai estar, né, o atleta vai estar entrando numa condição que o grupo muscular, né, do deltoide aqui, trapézio, redondo, não está acostumado. E aí vai começar a ter dores e desconfortos inesperados, né? Então, ainda mais se for nadar uma prova muito longa, pior ainda. Então, tem que estar habituado a nadar com o cotovelo alto, com a mão mais baixa e saber, ó, mudar esse ângulo aqui e não o ângulo do ombro, não é isso aqui, ó. Isso aqui para mim não é natural, não é confortável, tá? Mas isso aqui, ó, é confortável. Eu não tô prejudicando um grande grupo muscular meu, tá? Então, na hora que for nadar com mais onda, a gente tem que adaptar esse ângulo de cotovelo para não ficar enroscando a mão na água e tem que adaptar a frequência de braçada, porque está mexido. Então, a frequência de braçada numa condição tem que ser maior, porque se ficar alongando, a onda vai ficar batendo em vocês mais ainda, né? Vai ficar batendo no atleta. E aí vocês não vão conseguir encaixar um ritmo e encaixar o nado ali naquele momento. Quarta condição, que aí já entra numa condição diferente, é água fria. Água fria e água quente, vou até juntar as duas. Propriedades do meio líquido. Pouca gente pesquisa sobre a propriedade do meio líquido. E tem uma propriedade que explica a diferença de nadar na água quente e na água fria. Imagina o motor do carro. O motor do carro, quando ele está quente, o óleo, né? O óleo do carro, quando ele está quente, ele fica mais líquido. Quando está frio, ele fica mais consistente, como se fosse um shampoo, né? E quando ele está quente, ele fica que nem uma água. Então, eu penso o seguinte: na água quente, se a água quente transforma o líquido, ele fica mais solúvel, né? Então, o apoio nosso fica prejudicado. Por isso que tem aquela sensação de patinar, né? A gente usa esse termo na natação, patinar, não consegue achar um apoio para ter uma boa propulsão.
Então na água quente a gente tende a patinar um pouco mais, e na água fria a gente consegue aplicar um apoio melhor, porque realmente as partículas da água na água fria elas estão mais próximas, então a gente tem um apoio melhor. E na água quente essas partículas elas estão mais separadas, né, entre aspas, então a gente tem mais dificuldade. Fora isso, se for nadar numa água fria, o ideal é que faça um trabalho progressivo. E progressivo que eu digo é, mais uma vez, por que entra na adaptação técnica isso? Porque um trabalho progressivo ele pode ser na força, então eu posso fazer um progressivo aplicando força no começo da prova. Aí lá no meio fica difícil de aplicar a força, então eu tenho que aumentar a minha cadência de braçada. E o que é importante com isso? Tanto eu aplicando força, quanto eu aplicando uma maior frequência de braçada, eu estou gerando calor para o meu corpo. Gerando calor, eu vou passar menos frio. E o que aconteceu comigo? Vou tomar uma água aqui. O que aconteceu comigo numa prova no Canadá? Fui acompanhar o pelotão principal, acompanhei por 1h30, quebrei, a água estava a 16 graus e eu não tinha mais como gerar energia. Então, quer dizer, eu fiquei 6 horas, porque a prova durou 7h30, eu fiquei 6 horas passando frio, porque eu gastei toda a minha energia. Eu fiz a força, eu aumentei a frequência de braçada, tudo em 1h30. Parei de gerar energia, parei de produzir calor e passei frio, né? E acredito que muitos acabam tendo essa dificuldade. Quem aqui nunca entrou na água, né? Ou melhor, nunca não. Quem aqui entra na água fria e sai nadando que nem um maluco para esquentar? Isso é uma das coisas mais comuns que tem. O aluno entra, dá um grito e sai nadando que nem um louco, né? 2 cuidados com essa atitude. Primeiro, você pode se lesionar, porque muitos não fazem o aquecimento antes, então sai nadando que nem um maluco, pode se lesionar. Segundo, você está gastando toda a sua energia para gerar calor de uma vez só. Lá no meio do treino pode ser que você sinta frio. E o mais agravante, se isso é numa prova, é onde começa a entrar a hipotermia, né? Porque você não está gerando calor. Não gera calor, entra a hipotermia, tá bom? Na água fria, o batimento cardíaco tende a baixar. Na água fria, tende a baixar, porque a circulação sanguínea, a gente tem uma vasoconstrição, né? Então, a vasoconstrição, ela reduz o fluxo sanguíneo. No calor, se a gente começa a fazer mais esforço, a frequência cardíaca tende a aumentar, porque a gente tem uma vasodilatação, então começa a circular mais sangue. Então a frequência cardíaca fica mais alta e, consequentemente, nosso corpo esquenta. Então, voltando lá, água fria, trabalho progressivo, na força, sempre na força, porque a força a gente está descansado, a gente tem que aplicar força. Aí a nossa segunda ferramenta é a frequência de braçada. Força, finalizando bem, né? Aplicando amplitude no movimento. Frequência de braçada, tirando a força e tirando o apoio inicial da braçada. Aí esse tirando o apoio inicial da braçada, entra a extensão completa do braço e já entra para a puxada. Na hora, quanto mais fechado a gente fizer a alavanca aqui, esse ângulo aqui mais fechado, dedão sempre na linha mediana do corpo, quanto mais fechado a gente fizer esse ângulo aqui, menos apoio, né, menos força a gente vai ter nesse início da braçada, e depois vamos ter uma finalização melhor. Tendo menos apoio, a gente consegue ter uma frequência de braçada maior. Então, além de entrar e já entrar para a puxada, se eu mudar esse ângulo de braçada, trazer um pouco mais para dentro, eu consigo aumentar mais ainda a frequência de braçada. O importante é sempre meio para o final, aplicação de força, que é isso que vai levantar o corpo e vai dar uma boa propulsão para vocês, tá bom? Calor, aí é uma dica que o Luiz Lima me deu, né? Luiz Lima, atleta olímpico, ele estava lá em Manaus quando a gente foi nadar os 30K, uma prova teste que o PR fez aí, o Amazon Challenge, que hoje inclusive tem essa prova como desafio, né? Fiz o ano passado de novo, fiz 2 vezes esses 30 km, adoro aquele lugar, apesar de ser quente pra caramba, 32 graus a água.
Mas é uma experiência diferente, é um desafio diferente, acho que vale muito a pena para todo mundo, né? Muito legal, tá? Então, olha só, água quente. O Luiz Lima falou, cara, na água quente, se a gente aumenta muito o ritmo, a frequência cardíaca aumenta, a circulação sanguínea também aumenta, logicamente, e a gente vai ficar mais cansado e a pressão vai subir. Então, água quente, manutenção de ritmo, manutenção de técnica, né? Nadando encaixadinho, nadando consciente, sem esforço excessivo durante a travessia. Sempre controlando a metragem, né? Que falta, que falta, sempre controlando isso aí. Só vai aumentar mesmo a intensidade nos momentos que precisar. Às vezes entra uma correnteza contra, que você tem que aumentar a frequência de braçada. Às vezes entra uma parte, um vento, né? Lá em Manaus é muito comum entrar vento, então tem que aumentar a frequência de braçada e trabalhar com o giro mais alto. E aí a importância de ter o domínio de tudo isso que eu estou falando. Então, água quente, nada estabilizado, começa a travessia num ritmo mais lento, vai fazendo um progressivo, tá legal? Uma condição de segurança até, né? O ano passado nós nadamos uma prova em São Bernardo, uma prova de 15 km, organizada pelo Igor de Souza. No meio da prova, com 2 horas e meia de prova, alguma coisa assim, 3 horas, baixou uma neblina que não conseguia enxergar mais nada. E aquilo ali foi uma baita de uma experiência para mim. Eu tinha acabado minha prova, mas muitos atletas meus e muitos atletas da prova ainda estavam na água. E bate um desespero, uma ansiedade na gente, né? No técnico que está ali fora esperando o atleta chegar. Eu falei, pô, e agora, cara, com essa neblina? Não dava para enxergar nada, literalmente não dava para enxergar nada, né? O que fazer numa condição de neblina, né? Parar. Se você achar uma margem por perto, né? Se você conseguir enxergar a margem, viu que a neblina está caindo, já vai se encaminhando para a margem. É uma questão de segurança. Espera na margem. Porque se você continuar nadando, você pode ficar nadando em círculo, você pode nadar para mais longe ainda, né? Lá no Rio de Janeiro, às vezes acontece isso de uma neblina. Teve um rei e rainha do mar lá que baixou uma neblina que levou 2 horas para começar o evento, não dava para enxergar nem as ondas da arrebentação, né? Então, assim, na situação de neblina, pessoal, aí é uma questão de segurança, não é só uma questão técnica. Parem e esperem, até porque pode ter barco circulando por lá. Se vocês continuarem nadando, esse barco não vai enxergar vocês, tá? Então, parem, apoia no caiaque ou vai para uma margem mais próxima possível, tá? Então, condição de neblina, não existe técnica, existe segurança. Primeira margem, ou para no caiaque, né? E procura fazer faz barulho para as pessoas poderem saber que você está ali. Condição de neblina, tá? Agora voltando de novo para uma condição técnica. Provas que a gente tem que fazer voltas que sai da água, ou prova, por exemplo, como Xterra, que nada uma parte do percurso, 750 metros, aí sobe no pier, sai correndo, pula e começa a nadar de novo, né? Agora eu quero a participação de vocês de novo aí, dá um joinha. Quem fica cansado na hora que faz essa corridinha, mesmo devagar, entra na água e tem que nadar de novo. Manda um joinha aí, quem fica cansado. Eu já vou aqui, ó, já mando 2 joias, porque eu fico morto nessa situação, né? Por quê? A gente está numa posição horizontal na água, respirando, pega o ar pela boca, solta o nariz, boca, nariz, nadando, pega o ar pela boca, solta o nariz. E aí, ó, a gente está na posição horizontal. Então a circulação sanguínea, ela está legal, né? Ela está bem distribuída, nós estamos no horizontal. De repente, eu estou numa posição vertical, a distribuição sanguínea, né? O meu sangue da cabeça tende a descer, né? Tende a não ficar mais tão distribuído no corpo, ele vai mais para o membro inferior, porque eu estou utilizando o membro inferior na corrida. Membro inferior gera uma oxigenação maior, porque é mais músculo para irrigar, então eu fico ofegante, né? O atleta fica ofegante. Fora que a respiração passa a ser nariz-boca. Olha quanta mudança, simplesmente porque a gente está nadando e de repente a gente está correndo. Da posição horizontal para vertical.
muda a circulação sanguínea. A gente muda a coordenação. Pega o ar pela boca, solta o nariz nadando, de repente pega o nariz e solta a boca. Muda a oxigenação, porque o corpo tem que jogar o oxigênio para a perna, sendo que ele estava jogando mais no braço, mais membro superior, porque natação exige mais membro superior. Olha quanta mudança em questão de segundo. E aí a gente entra na água morto, né? Só que, voltamos a nadar e quero nadar forte. Já entra cansado, sai nadando forte, aumenta mais ainda a frequência cardíaca. Aí o corpo tem que se adaptar de novo para a posição horizontal, todo o contrário, todo o inverso. O que eu tenho que fazer nesse momento? Faço a corrida. Se você está acostumado a correr, está acostumado com essa adaptação, com essa transição aí, sem problema, faz na intensidade que você treina. Mas normalmente o nadador não treina isso, né? São poucos os nadadores que têm esse privilégio de treinar no mar. Poucos não, mas a maioria, acredito que acaba não tendo essa oportunidade, mesmo sendo em piscina, acaba não tendo essa oportunidade, ou até tempo durante o treino para fazer essa adaptação. Então, qual que é a minha sugestão de adaptação técnica? Fez a corrida, procura fazer um trotezinho, controlando a frequência cardíaca, porque essa corrida não vai fazer diferença, garanto que ela não vai fazer uma diferença enorme no seu resultado, porque a diferença grande vai ser durante o nado. Então faz uma corrida um pouco mais controlada, sem subir muito a frequência cardíaca. A hora que você entrar na água, começa a fazer um progressivo. Aí a gente entra de novo lá. Essa corrida você descansou o membro superior. Então entra para a corrida trabalhando mais na aplicação de força, depois vai aumentando o ritmo de braçada e pronto. Você começa a entrar no seu ritmo de nado normal, no ritmo de nado natural, o atleta começa a entrar. Uma última condição aí, né, que é fundamental, muito importante de eu falar aqui para vocês. No Rei Rainha do Mar aconteceu, que eu me lembre, né, foi um Rei Rainha, e também numa travessia dos fortes aconteceu o contrário. No Rei Rainha do Mar, o que aconteceu? Na entrada da água estava uma bateção gigante, uma onda caindo muito perto da praia. Eu acredito que 40% das pessoas não entraram no mar, porque não tinha essa habilidade de entrar furando onda. E um dia antes, um surfista, né, chegou pra gente ali, a gente estava num grupinho de atletas, né, minha equipe estava ali reunida e tal. Aí o Patrick Winkler, da Swim Channel, ele apresentou esse surfista pra gente e tal. Ele falou: olha, eu sei que vocês são nadadores, são experientes, tudo, mas eu sou surfista e eu vou dar uma dica para vocês. Amanhã vai estar a arrebentação vai estar forte. Então, na hora de entrar no mar, afunda bem antes da onda, porque a onda forma um turbilhão. Então, afunda antes da onda, segura na areia, porque a arrebentação ela é forte, ainda mais próximo da areia, né, da praia mesmo, ela é muito forte. Então afunda bem, segura na areia, quando passar aquele turbilhão da onda, você dá um impulso e vai nadando. Cara, eu achei que era exagero dele. No dia da prova eu fiz exatamente isso. Falei, bom, se ele falou, ele entende do assunto, eu não entendo do assunto, vou fazer. E eu fiz. E eu fiquei por 10 segundos liderando a prova, porque aí o Arthur Pedrosa, Lebes, tudo me passaram já na sequência, né? Mas eu consegui fazer uma largada mais rápida que a deles, porque eu consegui fazer uma entrada muito boa. Em compensação, antes da minha largada, teve as largadas das provas mais curtas, e muita gente não conseguiu entrar na água, né? Eu tive que acompanhar 2 atletas minhas, eu entrei na água com elas, para poder levar elas para depois da arrebentação, porque elas estavam com medo, e eu não queria que elas desistissem daquela prova, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade de ter alguém acompanhando. Então, entrada na água, treinem isso, pessoal. Tem gente que sabe nadar muito bem, que se vira muito bem, mas que não sabe afundar. Aquela brincadeira de criança, de fazer canguru, né, pulando, subindo e descendo, de pegar bichinho lá no fundo, é uma brincadeira extremamente importante para todo mundo, porque isso faz parte da adaptação ao meio líquido. A adaptação ao meio líquido faz parte da natação. Cachorrinho faz parte da natação. Se você não sabe fazer o cachorrinho, que a gente chama de nado de segurança, na hora que você está cansado, qual é o artifício? É o cachorrinho, para você sustentar. Você fica com o rosto fora,
consegue respirar, voltar à respiração, né? Então, olha só, entrada na água, aprendam a afundar. E aí uma dica que eu dou de treino para vocês, que é legal de fazer na piscina, normalmente as piscinas têm as raias, né? Acredito que a maioria consegue treinar em piscina que tem raia. Faz o seguinte, pula por cima de uma raia, passa por baixo da outra, vai por cima de uma raia, por baixo da outra, por cima de uma raia, por baixo da outra. É como se a raia fosse uma onda, né? Vocês estão simulando aí essa condição de subir e descer. E uma segunda adaptação para essa mesma coisa é o seguinte, porque essa onda ela pode estar no raso, mas ela pode estar no fundo. Então o atleta tem que saber vir nadando e na hora que vem a onda, jogar a mão para baixo e afundar sem ter o apoio do chão. Ó, faz a braçada e afunda, o braço tem que jogar vocês. E para conseguir fazer isso, tem que ter uma grande habilidade de soltura do corpo, para o corpo poder afundar, né? Para o quadril poder afundar, porque normalmente a tensão deixa a região do core, quadril, abdômen travada e a gente não consegue afundar. Então quem tem essa dificuldade, você pode ver que a pessoa afunda o tronco, mas o quadril fica parado lá. Isso é tensão. Se a pessoa relaxa, o quadril desce também, tá? Então olha só, entrada no mar é um fator essencial. Saber mergulhar, saber passar por baixo da onda, saber passar uma arrebentação, tá bom?